Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, boa noite a todos. Imensa satisfação estar mais uma vez de volta a falar para os companheiros da UEC, que generosamente, carinhosamente nos fizeram este convite. Gostaria de estar pessoalmente, obviamente, aí na UEC, em Vila Velha, Espírito Santo, onde eu já estive tantas vezes, mas a ocasião, no momento, ainda não permite, na verdade. E gostaria também de cumprimentar, na pessoa do amigo Zé Aparecido, os companheiros da Rede Amigo Espírita TV, que dissemina a mensagem espírita cristã mundo afora. E o estudo de hoje, conforme já divulgado previamente, vai ser sobre perdão verdadeiro, por que é tão difícil. Seguindo os protocolos, vamos realizar uma breve leitura preparatória, hoje através do livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicólogo do Chico Xavier, e depois uma prece breve também. E no livro Agenda Cristã nós separamos o capítulo 2, Princípios Redentores, onde André Luiz traz a seguinte reflexão. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseja o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras, com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe, sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa seiva. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios com novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo quase há 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Vamos agora elevar o pensamento a Deus para realizar uma breve prece de início. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, bondade e sabedoria. Muito vos agradecemos, Senhor, por esta bendita oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, reunidos em vosso santo nome.
para o estudo dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, através das lições do Evangelho. Abençoe a todos nós que aqui se encontram, que aqui nos encontramos hoje, encarnados e desencarnados. Abençoe os corações amigos que estão conectados virtualmente, formando este grande círculo de forças amigas. Assim, Pai, eu gostaria de pedir em Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da espiritualidade superior que nos protege e que ampara sempre. E em nome da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pedir permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Meus amores, o estudo de hoje, conforme nós já mencionamos aqui no início, será sobre perdão. Mas não será mais um estudo sobre perdão. Espero que não seja mais um estudo sobre perdão, aquele que nós já estamos cansados e acostumados de ouvir. O estudo de hoje vai ser um pouquinho mais aprofundado, porque nós vamos falar sobre o perdão verdadeiro. Porque tentar compreender por que é tão difícil de se obter, de se alcançar o perdão verdadeiro. Afinal de contas, o que é o perdão verdadeiro? O perdão verdadeiro é aquele perdão cujo qual o ofendido consegue tratar o ofensor como se absolutamente nada tivesse acontecido. Porque o que nós mais vimos por aí, é o perdão poético, o perdão romântico, o perdão evangélico. Eu perdoei, eu só não tenho a obrigação de conviver. Então, é um perdão mais poético, mais romântico, do que espiritual. No nosso atual degrau evolutivo, é muito difícil de se obter, de se conquistar, de se alcançar o perdão verdadeiro. Muito difícil, muito raro. Então, o estudo de hoje não vai proporcionar uma oportunidade para a gente alcançar o perdão verdadeiro já nessa existência. O estudo de hoje tem o propósito de conduzir o ouvinte a compreender por que é tão difícil de se alcançar o perdão verdadeiro. Fazer com que o ouvinte compreenda a diferença do perdão poético, do perdão romântico para o perdão verdadeiro, para que assim nós possamos reajustar o nosso GPS espiritual. Porque a gente só vai fazer esforço rumo a algum propósito se houver uma compreensão acerca daquele propósito. Porque se a gente se iludir achando que a gente já perdoou uma ofensa recebida, por exemplo, a gente vai se acomodar, a gente não vai fazer esforço nenhum. Por quê? Porque na minha cabeça eu perdoei. Eu não tenho obrigação nenhuma de conviver com o ofensor. Eu perdoei. Mas será que eu já consigo me dirigir ao ofensor, tratar o ofensor, conviver com o ofensor como se absolutamente nada tivesse acontecido? Será que a brancura do meu sorriso continua o mesmo que eu tinha antes da ofensa? Então, se a resposta for não, quer dizer que a gente não conseguiu alcançar o perdão verdadeiro, trabalhar o perdão verdadeiro. E isso é natural. O que não pode ser natural é a gente se iludir acreditando que alcançou o perdão verdadeiro. Porque a gente não vai fazer nenhum trabalho interior rumo a esse propósito, rumo ao feliz desiderato. Então, nós vamos dividir o estudo de hoje da seguinte forma. Na primeira parte do estudo, vai ser a questão, o ponto de vista objetivo do perdão. Por que devemos perdoar? Nós vamos falar de forma mais abreviada, mais resumida, por conta do tempo. Então, na primeira parte do estudo, vai ser o alicerce para a segunda parte do estudo, que é por que é tão difícil de se obter o perdão verdadeiro. Então, por que a gente deve perdoar? O que a gente mais ouve nos estudos, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, nas palestras doutrinárias, nos templos religiosos em geral, cristãos ou não cristãos. O que a gente mais se ouve é por que nós devemos perdoar.
Agora, o que a gente menos ouve é por que é tão difícil de obter o perdão verdadeiro. Que eu preciso adquirir essa compreensão para que eu possa trabalhar rumo a esse propósito. Então, a primeira parte do estudo. Por que é tão difícil perdoar? É a parte objetiva do estudo. A segunda parte do estudo é a parte subjetiva. Por que é tão difícil de se alcançar o perdão verdadeiro na mesma existência? Então, muito bem. Na primeira parte do estudo, nós elencamos os 3 principais motivos do porquê devemos perdoar. Na segunda parte do estudo, as três principais questões do porquê é tão difícil de se perdoar. Então vamos por partes. Nessa primeira parte, por que nós devemos perdoar? Se alguém lhe dirige uma ofensa hoje, se alguém fere os seus interesses hoje, o que acontece com você, comigo, com qualquer pessoa aqui do planeta Terra? O que acontece? O que acontece com os alunos dessa série espiritual em que a gente se encontra hoje? O que acontece com as criaturas que ocupam o mesmo degrau evolutivo ou degraus próximos ao nosso, quando tem o interesse ferido? Sabe o que acontece? Nós sentimos o impacto da ofensa. E isso é inevitável. Não tem como escapar. Sabe por quê? Porque é fisiológico. É fisiológico. De todo mundo que já pisou na Terra, o único que não sentiu o impacto da ofensa foi Jesus Cristo. Todos os demais, todos que você puder imaginar, a criatura mais evoluída, tirando Jesus, todos eles sentiram o impacto da ofensa. Todos. Quando tem interesse ferido. Agora, qual a diferença da criatura mais adiantada para a criatura mais atrasada em relação a esse quesito? A diferença é que a criatura mais adiantada, quando recebe uma ofensa e sente o impacto da ofensa, sente a raiva, porque é fisiológico, não tem como evitar. A criatura mais adiantada, mais evoluída espiritualmente, ela imediatamente começa a trabalhar para eliminar o mal ainda em seu nascedouro. Começa a tentar compreender por que ele, o ofendido, sentiu o que sentiu. Não vai se concentrar no ofensor, vai se concentrar nele para por que eu guardei mágoa, por que eu senti essa raiva, eu preciso trabalhar isso em mim. Já a criatura retardatária, a criatura mais atrasada, ela vai concentrar todo o seu pensamento no ofensor. Vai alimentar desejo de vingança por conta do orgulho ferido. E, consequentemente, não vai trabalhar para eliminar o mal ainda recente, ainda em seu nascedouro. Muito pelo contrário. Vai alimentar aquela raiva ao ponto de ela se intoxicar e se transformar em mágoa. E se transformar em mágoa. Então, pensa comigo, se hoje, século XXI, nós, criaturas de mente arejada, temos dificuldade ainda de trabalhar o perdão dentro de nós, de tentar eliminar o mal ainda em seu nascedouro, para que ele não se intoxique. Hoje, a gente tem essa dificuldade. Imagine lá atrás. Imagine lá atrás. Imagine outras existências pretéritas. Então, nós cometemos equívocos hoje? Sim, óbvio, né? Quem fala que não comete equívoco está guardando a presunção de ser santo, de ser anjo. Então, nós cometemos equívocos e esses equívocos prejudicam outras pessoas que convivem conosco, certo? Essas outras pessoas, obviamente, sentem o impacto dessa ofensa recebida por conta desses nossos equívocos. Lá atrás, se hoje a gente comete equívocos, lá atrás, em outras existências pretéritas, nós cometíamos equívocos também? A resposta é simples e racional, né? Óbvio que sim. Equívocos muito mais graves do que aqueles que nós cometemos hoje. Por quê? Porque conforme reza, conforme está registrado em O Livro dos Espíritos, o espírito não retrograda, nem moral nem intelectualmente. Ou seja, no máximo se estaciona. Então, se hoje a gente comete equívocos, quer dizer que em encarnações pretéritas, nós cometimos equívocos muito mais graves e em maior número.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós já nos equivocamos, já cometemos muitas infantilidades espirituais lá atrás. Muitas vezes, inúmeras vezes, 70 vezes, 7 vezes. E nós já fomos perdoados por aquelas pessoas que nós prejudicamos no passado. Muitas vezes, inúmeras vezes, 70 vezes, 7 vezes. Então, primeiro motivo pelo qual nós devemos perdoar, por questões contábeis. Porque se no momento que a gente recebeu uma ofensa nessa presente existência, se nos fosse dada a possibilidade de observar as nossas experiências do passado, nós ficaríamos envergonhados. Por quê? Porque nós recordaríamos a quantidade de vezes que nós já fomos perdoados por erros cometidos por nós muito mais graves do que aquele ofensor que está cometendo erro com a gente hoje. Já pensou se a gente conseguisse recordar os momentos nosso momento, que a gente roubou, que a gente matou, que a gente estuprou, que a gente enganou, que a gente mentiu, que a gente caluniou? Já pensou se a gente conseguisse recordar os momentos que nós fomos perdoados? Se a gente conseguisse recordar a quantidade de vezes que Deus foi misericordioso com a gente no momento de programar uma expiação, se Deus desse tudo aquilo que a gente merecesse mesmo, a gente ia enlouquecer. Se a gente conseguisse recordar disso tudo, a gente ficaria envergonhado de não perdoar uma ofensa recebida hoje, por erros muito menos graves do que nós cometemos lá atrás, contra outras pessoas. Então, primeiro grande motivo, anota aí, questões contábeis. Segundo motivo do porquê que nós devemos perdoar. Segundo motivo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo, apóstolo espírita, ele deixa talvez uma das reflexões mais preciosas da doutrina espírita, onde ele diz que fora da caridade não existe salvação. Não é fora da igreja, não é através dos dogmas, é fora da caridade, não existe salvação. Já que a caridade é condição sine qua non para que nós sejamos, entre aspas, salvos, para que nós passemos de ano, para que nós, pela primeira vez, adentremos a cesta do trigo e não mais a cesta do joio, conforme nós somos especialistas em adentrar. Para que nós avancemos para um ambiente menos hostil de convivência, para nós, para o nosso entendimento, um mundo em regeneração, que é o que a Terra está se transformando, ou para os que têm as mentes ainda muito fantasioso, o reino de Deus, sentar à direita de Deus Pai. Para os judeus, o Alan Rabá, não importa o sentido que nós entendemos de céu, para que nós consigamos ser salvos, avançar, entrar no céu, no reino de Deus, no Alan Rabá, no mundo de regeneração, pouco importa o nome, o único caminho é a caridade. Inclusive para os ateus, não importa qual seja a criatura. O único caminho para avançar espiritualmente é através da caridade. Já que a caridade é tão importante assim, vamos recorrer ao livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta como é a caridade da forma que Jesus a entende. Ao passo que o Espírito de verdade responde: benevolência para com todos. Todos eu teria colocado com letras maiúsculas, porque normalmente nós só somos bons junto a quem nos é conveniente, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, por que nós devemos perdoar? Segundo motivo. Você percebeu que o perdão das ofensas é um dos critérios da caridade da forma que Jesus entende? A pessoa pode estar inserida num grupo de trabalho voluntário para ir para a África do Sul, ajudar as crianças do programa Coração Sem Fronteira, por exemplo.
A pessoa pode ser indulgente, ele pode já não ter mais o hábito de apedrejar quem erra, de não falar mal dos criminosos, de não desejar a morte dos criminosos. A pessoa pode ser indulgente. A pessoa pode ser benevolente. Mas se ela tem dificuldade de perdoar uma ofensa recebida, ela não consegue avançar. Se você está matriculado numa escola, você tira 10 em matemática, você tira 10 em português, você tira 10 em história. Se você tirar 0 em geografia, por exemplo, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, adivinha, vai repetir de ano por causa de uma matéria. Mesmo que você seja excelente em outras. Então, a criatura que é muito benevolente, a criatura que é muito indulgente e a criatura que não é nada misericordiosa, tem uma extrema dificuldade de perdoar. Ela certamente repetirá de ano. Por quê? Lei da natureza. Lei da natureza. Lei de Deus. Então, a caridade, da forma que entende Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Não é só benevolência e indulgência. Então, o segundo grande motivo de perdoar é por questões de ordem evolutiva. Eu não vou conseguir avançar espiritualmente se eu não trabalhar um dos quesitos da caridade, que é tão importante quanto os outros dois. Eu não vou adentrar a cesta do trigo. Eu não vou adentrar o mundo em regeneração. Eu vou ter que novamente repetir de ano. Conviver no mundo de expiação e provas e estar submetido a todas as características do mundo de expiação e provas, sobretudo o sofrimento. Terceiro grande motivo do porquê que eu devo perdoar uma ofensa recebida. Qual é o terceiro grande motivo? Questão de saúde. E eu não estou me referindo apenas à saúde psíquica, terapêutica ou psicológica. Estou me referindo também à saúde fisiológica. A saúde fisiológica. Por quê? Porque a ciência da área da medicina já comprovou, através de diversos estudos e publicações científicas, de que as emoções mas gerenciadas, não são bem gerenciadas, podem desencadear doenças do corpo orgânico. Já tem várias comprovações nesse sentido, de que emoções não bem gerenciadas podem desencadear doenças fisiológicas. E eu vou trazer aqui só um exemplo por questão do tempo. Um estudo recente, poucos anos atrás, onde os cientistas estavam tentando descobrir o que desencadeia os cânceres, através do estudo do mapa do genoma humano. E eles descobriram esses genes que provocam câncer. São diversos genes provocadores de câncer. E eles se especializaram no estudo mais detidamente no câncer de mama, nas mulheres que desenvolvem o câncer de mama. E descobriu que existem mais de 100 genes provocadores de câncer de mama, que eles chamam de oncogênese. Mais de 100 oncogenes provocadores do câncer de mama. Só que desses 100 oncogenes existe um que, se desencadear, torna o câncer maligno. Eles começaram a estudar o que desencadeia esse gene, esse oncogênese, que eles vão chamar de proto-oncogênese, que vem desencadear. E começaram a estudar a questão de hereditariedade, outras questões de ordem fisiológica, e foram descobrir que, na maioria dos casos do câncer de mama, o que desencadeia o proto-oncogênese, que é o gene que causa o câncer maligno, seria justamente a mágoa. Não estou generalizando, estou trazendo um resultado, dados científicos, que a maioria dos casos se trata de mágoa retida. A mágoa pode, sim, desencadear doenças, e esse aqui é o exemplo que nós trazemos. E para trazer uma
compreensão à luz da doutrina espírita, vamos fazer o seguinte. Digamos, todas as orientações estão contidas em O Livro dos Espíritos e as ilustrações, os exemplos, nas obras de André Luiz e em outras. Mas vamos lá. Digamos que eu, Cristiano, em encarnações passadas, em alguma encarnação passada, as 4, 5 encarnação passada, eu matei alguém com a faca no coração, um punhal no coração. 1, 2, 3 pessoas, digamos que eram capatazes, e eu matava assim, os escravos renitentes, os escravos que insistiam em fugir. Quando desencarnei, naquela ocasião que eu era capataz, por exemplo, digamos, eu entrei no plano espiritual, certamente sofri, porque o sofrimento de todos nós no plano espiritual se chama dor moral, a culpa é convertida em dor moral, sofri muito por conta dessa dor moral, e implorei a Deus para que eu sofresse o que eu fiz o outro sofrer. Isso aqui é uma orientação à lei da natureza que está registrada, essa lição, lá no livro Céu e Inferno, a 4ª obra kardeciana, no capítulo Código Penal da Vida Futura. Como que se repara um erro cometido? Primeiro passo, 3 passos. Primeiro passo, através do arrependimento. O arrependimento sincero. O segundo passo, através do processo expiatório, a expiação, onde nós imploramos, nós pedimos a Deus para sofrer o que fizemos o outro sofrer. Então, nesse segundo passo, Deus, geralmente, ele não permite que a gente sofra tudo aquilo que está pretendendo sofrer, porque a maioria não teria estrutura psíquica para suportar, cometeria suicídio, encarnação após encarnação. Mas a gente sofre, a gente experimenta o sofrimento daquela natureza. Tem um problema no coração, uma angina, algum problema cardíaco, por conta daquele ocorrido, certo? Passado umas 3, 4 encarnações expiando, experimentando o sofrimento daquela natureza, nós não vamos precisar mais expiar, porque a gente parou de matar as pessoas com facada no coração. Certo? Bacana. Eu vou reencarnar, eu vou programar a minha encarnação, vai ter expiação de outras naturezas, por conta de outros erros cometidos, mas não no coração. Certinho? Quer dizer que a ferida está 100% cicatrizada? Sim, não vou precisar mais. Quando você rala o joelho, quando você cai, e a casquinha some, não tem mais ferida, você não precisa mais botar remédio, certo? Mas aquela região, pouco depois que cai a casquinha, ela fica sensível, não fica? Quando você passa a mão, ela fica sensível. A pele ainda está fina. A mesma coisa acontece no perispírito. Aquela região do coração está sensível, apesar de a gente não dar mais do remédio. Está sensível. A gente não vai programar a encarnação para ter um problema no coração. Só que, se eu não gerenciar as minhas emoções naquela encarnação, isso pode desencadear um problema fisiológico. Como? Qual parte do perispírito de Cristiano está frágil naquele momento? A parte do coração. Cristiano pode ter um problema no coração, mesmo que não tenha programado? Pode. Por quê? Porque não gerenciou bem as emoções. Quando a gente não gerencia bem as emoções, tem uma parte frágil, uma parte sutil do nosso perispírito que vai se danificar. E esse dano vai criar reflexos, obviamente, no corpo orgânico. E a gente pode realmente ter problema no coração, mesmo que não tenhamos programado para aquela encarnação ter problema cardíaco. Então, por que nós devemos perdoar? Por que devemos trabalhar para eliminar o mal ainda no seu nascedouro, quando a gente recebe uma ofensa recebida? Para que nós não tenhamos a necessidade de desencadear alguma doença no nosso corpo espiritual e, consequentemente, no corpo orgânico. Então, esses são os 3 principais motivos do porquê que nós devemos perdoar. Motivos contábeis, motivos de ordem evolutiva e motivos de saúde. E agora nós vamos adentrar para outra parte do estudo. Por que é tão difícil de perdoar? Por que é tão difícil de perdoar uma ofensa recebida? Através da compreensão, nós vamos poder reajustar o nosso GPS espiritual para trabalhar nesse sentido. Então, primeiro ponto dessa parte do estudo é a questão mais
de ordem subjetiva. A primeira parte, um estudo mais de ordem objetiva. Primeiro grande motivo do porquê é tão difícil de perdoar uma ofensa recebida. O grau, o tamanho do orgulho do ofendido. Não importa quem seja o ofensor, se a pessoa for muito orgulhosa, se a pessoa ofendida for muito orgulhosa, ela vai ter muita dificuldade de eliminar o mal ainda recente, ainda no seu nascedor. Vai trabalhar, vai se concentrar no acontecimento, não em si, do porquê que ele está tão frágil. Ele vai se concentrar na ferramenta de autolapidação. Não vai se concentrar nele. Por quê? Por quê que aconteceu isso comigo? Porque se eu estiver segurando um copo aqui agora, perguntando para você, se eu estiver segurando um copo aqui agora e soltar o copo, o que acontece quando ele cai no chão? A maioria das pessoas vai falar, ele quebra. Eu nem falei de que é feito o copo. Por que você deduziu que ele vai quebrar? Porque se o copo for feito do melhor diamante que existe no planeta, eu posso saltar a altura de um arranha-céu quando ele chegar lá no chão. Não vai nem arranhar. Não vai acontecer nada com ele. Agora, se for aquele cristal mais refinado que existe, eu posso soltar de 1 centímetro de altura, o copo vai quebrar todo. Então, o que faz o copo quebrar quando cai no chão? A altura do precipício? Não. Quem empurrou o copo? Também não. O que faz o copo quebrar? É a estrutura do objeto. É a estrutura do objeto. A mesma coisa é a gente. O que faz a gente se deteriorar por dentro quando recebe uma ofensa não é a altura do precipício, ou seja, o tamanho da ofensa recebida. A gravidade da ofensa. Não é. Também não é quem empurra o copo, ou seja, não é quem dirigiu a ofensa a nós. Ele é apenas ferramenta. Se não fosse ele, seria outra pessoa de igual personalidade, de igual caráter. Então não é a pessoa. A pessoa é ferramenta. Se aquela pessoa se melhorasse, Deus tirar ela da nossa vida e colocar outra igual. E quem não admite isso é orgulhoso. Porque orgulho é danado. Orgulho ilude. Então, a grande dificuldade, a primeira grande, eu falei que ia trazer os 3 principais motivos. O primeiro grande motivo é o tamanho do orgulho do ofendido. Quanto maior o orgulho, maior a dificuldade de se trabalhar. E qual seria o remédio para isso? Para onde nós teríamos de ajustar o GPS espiritual? Para trabalhar isso em nós. Uma criatura muito orgulhosa, aquela que não pode ser tocada, que é um bielô de cristal, que tem a síndrome de rei, que não pode ser ferido, não pode ser ofendido, que logo se inflama e guarda mágoa mesmo. Quiçá alimenta um desejo de vingança. Fica feliz quando o ofensor se dá mal na vida. O que fazer com essa pobre criatura que guarda esse tipo de sentimento, que tem de extrema dificuldade de perdoar uma ofensa recebida? Qual seria o remédio? Nesse caso, seria, sim, a tão falada reforma íntima. Mas o que é reforma íntima? É o trabalho sincero e dedicado de substituir imperfeições por virtude. É um trabalho de reeducação, de mudança de hábito, mudar maus hábitos por bons hábitos. Só que não existe processo autoeducativo sem realizar antes um processo de autoconhecimento, porque a natureza não dá saltos. Então é necessário realizar um processo de autoconhecimento antes de realizar o processo de autoeducação. Uma pessoa, quando consegue realizar o processo de autoconhecimento ou avançar nesse processo, a pessoa vai se reconhecendo falho, imperfeito. E ele vai compreender que, se ele é imperfeito, a outra pessoa tem todo o direito de ser também imperfeito. E ele convive com pessoas imperfeitas, porque estamos todos mais ou menos na mesma escola espiritual, na mesma série espiritual. Então, a gente tem que, o remédio é trabalhar o processo de autoconhecimento para depois trabalhar o processo de autoeducação. Qual seria o segundo grande motivo
do porquê nós não conseguimos perdoar a ofensa recebida. No primeiro caso, qualquer pessoa que ofendesse a gente, parente, ou estranho, ou colega de trabalho, ou confrade, religioso, não importa quem seja, qualquer pessoa que fez os nossos interesses, nós teríamos grande dificuldade de perdoar. No segundo caso, digamos que a pessoa consegue perdoar facilmente uma ofensa recebida. Não importa a gravidade, não importa a natureza da infração, não importa quem seja o ofensor. Mas tem extrema dificuldade de perdoar um equívoco bobo, pequeno, cometido, por exemplo, por um parente dentro de casa. Outras pessoas já cometeram equívocos bem mais graves. E ele conseguiu, com o passar do tempo, perdoar. Mas basta um bom dia mal dado de uma certa criatura dentro de casa, não dá. Não consigo. Por quê? Questão do orgulho? Do orgulho? Não, porque ele consegue perdoar a maioria das ofensas recebidas. Mas com uma certa pessoa, ou com 2 ou 3 pessoas, ele não consegue. Por quê? História espiritual entre ele, o ofendido, e o ofensor. Quando nós conseguimos enxergar nosso livro espiritual, o registro das nossas experiências espirituais, quando a gente está em desdobramento, ou seja, quando a gente dorme à noite, no nosso corpo, ou depois que a gente desencarna, a gente vai recordar por que temos tanta dificuldade de convivência com aquela criatura, de perdoar algo bobo que ela fez. Na maioria das vezes, você, quando acontece alguma coisa, você nem fica do lado dela. Ela pode ser seu parente, mas você vai botar lenha na fogueira e vai ficar do lado de quem está apedrejando aquela pessoa. É ou não é? Você vai acreditar piamente que o ponto de vista das outras pessoas em relação àquela criatura é igual ao seu. Igual. Então, você vai alimentar essa ilusão. Por quê? Porque você tem uma história espiritual com ela nada agradável. Tem uma situação muito mal resolvida ainda do passado. E por essa razão vocês reencarnaram juntos. Na maioria das vezes, em relação consanguínea. Então, o segundo grande motivo que a gente não consegue perdoar é a história espiritual entre o ofendido e o ofensor. A história espiritual. E nesse caso, qual seria o remédio? Instrução. A instrução. Porque quando a gente compreende a razão dos acontecimentos, quando nós conseguimos, enfim, ouvir Deus através do idioma com que ele se comunica conosco, que é através do idioma das circunstâncias, nós compreendemos a razão e o motivo de nós estarmos reencarnados com aquele parente difícil, porque assim como é difícil para a gente conviver com ele, é muito difícil dele conviver com a gente. É uma via de mão dupla, esse tipo de convívio. A dificuldade desse tipo de convívio é uma via de mão dupla. Mas o melhor remédio é a instrução, por quê? Porque Jesus falou, muito será cobrado a quem muito foi dado. Alguém tem que colocar fim no ciclo de perseguição. E, normalmente, quem coloca fim no ciclo de perseguição, porque a essa altura do campeonato, não existe mais ofendido, nem existe mais ofensor, das encarnações. Só existe parceiros de infortúnios. Então, normalmente, quem coloca fim no ciclo de perseguição é a criatura que mais se amadureceu espiritualmente. E, normalmente, a que mais se amadurece é a que mais se instrui. É a que mais se instrui acerca das realidades espirituais, acerca dos porquês dos acontecimentos. Então, você já compreende que é necessário aquela convivência, que inclusive você concordou antes de reencarnar com aquela convivência, e com as demais que você já reencarnou com ele, e com as próximas que você ainda reencarnará. Você já entende? Eu preciso me esforçar para manter um convívio. Eu preciso me esforçar para pedir perdão, para pedir desculpa em situações que eu nem sou o culpado. É apenas um esforço para colocar fim no ciclo de perseguição. Eu preciso esticar um pouquinho mais a minha paciência em relação àquela criatura. Se a gente recordasse o que a gente fez com ela em encarnações passadas, talvez seria mais fácil.
Mas o entendimento do porquê já ajuda. Esse seria o segundo grande motivo. E o terceiro grande motivo do porquê é tão difícil de perdoar, sabe qual é? Terceiro grande motivo. Zona nevrálgica. Mas, Cristiano, que diabos é isso? Zona nevrálgica. Quando nós estudamos a estrutura da psique humana, que é a anatomia do espírito, você está olhando no espelho, você está olhando apenas o veículo carnal. Você não está olhando você. Até porque você é absolutamente imaterial. Você é absolutamente transparente. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você já tem mente arejada o suficiente para entender que Deus não é aquele ser antropomórfico, um senhor de barbas brancas, né? Um ser humano. Né? Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós temos certeza absoluta que Deus é imaterial, que Deus é intangível, é invisível, nós também somos. Então, nós vamos estudar a estrutura da psique humana, nós vamos compreender as estruturas de que ela é formada. E uma dessas estruturas da psique humana são os arquétipos. O que são os arquétipos? Os arquétipos são as experiências por nós vivenciadas em diversos setores da vida. Exemplo, arquétipo paterno, que são as minhas experiências que eu vivi com os meus pais, masculino mesmo. Meu pai dessa encarnação, o meu pai da encarnação anterior pode ser o mesmo dessa encarnação, mas as experiências que eu vivi com ele são outras. E com outros espíritos que foram meus pais, que foi pai nas minhas encarnações pretéritas. Formou em mim um arquétipo paterno. Com a mãe a mesma coisa, formou em mim um arquétipo materno. As minhas experiências no campo da política, nessa encarnação, nas encarnações pretéritas, formaram em mim um arquétipo político. As minhas experiências no campo sexual, nessa encarnação, nas encarnações pretéritas, formou em mim um arquétipo sexual. Então, o meu entendimento acerca de sexo, meu entendimento acerca de política, o meu entendimento acerca de maternidade, paternidade, etc., de religião, é meu DNA espiritual, meu ponto de vista, meu por conta das minhas experiências. As pessoas que pensam semelhante a mim, porque viveram experiências semelhantes às que eu vivi no passado, e formaram arquétipos semelhantes. Então, é importante compreender o arquétipo para compreender a zona nevrálgica. Por quê? Digamos que, vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma criatura foi escrava por questões de expiação em umas 3 ou 4 encarnações. Durante essa sua experiência, ela foi abusada sexualmente. Até a última encarnação, como escrava, por questão de expiação. Por favor. O mal, a dor jamais erra de endereço. Como foi algo muito recente, da encarnação passada, da retrasada, o que vai acontecer nessa encarnação? Ela vai ter dificuldade naquele campo, naquele assunto, em relação a sexo. Certamente vai ter dificuldade nos relacionamentos afetivos, certo? Então, qual seria a zona nevrálgica daquela criatura? Assunto relacionado a sexo, por exemplo. Digamos que alguém foi preso injustamente, sofreu muito na cadeia, na encarnação passada, retrasada também, por questões expiatórias. Injustamente. E ficou 30, 40 anos preso. Morreu na prisão. Nessa encarnação, qual seria o ponto fraco espiritual daquela criatura? A calúnia. Se alguém acusasse ele injustamente, ela ia se incomodar muito mais do que as outras pessoas que recebem, que são caluniadas. Por quê? Porque ela sofreu na pele a injustiça por questões expiatórias. Por favor, a dor não erra de endereço, vamos lembrar sempre disso. Tá? Por questões expiatórias. Então, você está numa festa, a pessoa está dançando com você. Ela pisa num do seu, ai, doeu, você perdoa, doeu. Só que numa outra ocasião, na mesma festa, um ano depois, você vai dançar com a mesma pessoa. A mesma pessoa. Ela vai pisar um dedo inflamado seu. A sua reação já vai ser bem diferente. Vai ser mais hostil. Por quê?
Foi a mesma pessoa, foi praticamente a mesma festa do ano passado, mas por que a sua reação foi mais hostil? Foi mais hostilizada. Por quê? Porque ela pisou num dedo inflamado. Ela tocou na sua zona nevrálgica. E nesse caso, não importa se é uma pessoa que você se dá super bem. Você nunca brigou, você nunca teve um motivo de brigar com aquela pessoa. Pensa um parente que você se dá super bem, você nunca brigou nessa encarnação. Vocês são de religiões distintas, cada um tem o seu pensamento partidário, político diferente, vocês torcem para time de futebol diferente, mas vocês estão bem, vocês não brigam. Vocês não brigam. Mas se essa pessoa tocar na sua zona nevrálgica, se você for aquela criatura, por exemplo, que você não se dá bem com calúnia, e aquela pessoa, pela primeira vez nessa encarnação, tocar nessa sua zona nevrálgica, você vai guardar profundo ódio, profundo rancor daquela pessoa, vai ter imensa dificuldade de perdoar aquela pessoa, não porque você tem uma história espiritual complicada com ela, não porque você é muito orgulhosa, também não, mas porque aquela pessoa tocou num ponto muito, muito, muito sutil da sua estrutura psíquica. Porque as experiências que você tem com calúnia, com difamação, são experiências delicadas. Então, o terceiro grande motivo de a gente não conseguir perdoar uma ofensa recebida é zona nevrálgica. E qual seria o remédio para este tipo de situação? Empatia. Por que empatia? O que normalmente a gente faz uma interpretação em relação ao que é empatia, né? Você perguntar para qualquer pessoa o que é empatia. A pessoa fala, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não, errado. Errado. Uma vez eu fiz uma live com o nosso amigo Jaime Ribeiro sobre empatia, a gente discutiu muito isso. Tem nada a ver isso. Inclusive, isso é uma atitude egoísta. Por quê? Imagina uma pessoa que terminou um relacionamento amoroso e está sofrendo, pensando em se matar. E você também já terminou vários relacionamentos amorosos e você nunca pensou em se matar. O que você vai falar? Você vai se colocar no lugar dele e vai falar, rapaz, deixa de frescura, quantas pessoas terminam um relacionamento e não pensam em matar? Fulano perdeu um filho e não está pensando em se matar e você está pensando, pronto, já fez tudo errado. Porque isso não é empatia. Empatia é tentar, presta atenção, anota aí, é tentar compreender por que o outro está sentindo da forma que está sentindo. É isso que é empatia. Porque a gente não tem como pegar as nossas experiências e colocar no lugar deles. A gente não tem como pegar as experiências que ele vivenciou naquele setor, no ramo afetivo, nas encarnações pretéritas, e colocar na gente. Então a gente não tem como compreender na íntegra o que ele está sentindo em relação àquilo. Porque a gente não compreende o que ele passou nas encarnações passadas. Então a pessoa que tocou na nossa zona nevrálgica não tem ideia do que nós passamos. Não foi de propósito. Não foi de propósito, porque aquela pessoa já tocou naquele assunto com outras pessoas e não causou uma terceira guerra mundial, mas você causou. Então empatia é colocar no lugar da outra pessoa. Ele não compreende a minha dor, assim como eu não compreendo as dores dele. Nesse caso, a empatia seria o melhor remédio. Para nós encerrarmos o estudo de hoje, me colocaram a incumbência aqui de falar 50 minutos. Então, temos mais 3 minutinhos. Vou narrar aqui um episódio rapidinho, depois a gente faz a prece, uma breve prece de encerramento. Um episódio sobre perdão. Chico Xavier. Ele tinha uma cachorrinha, uma cadela, que ele muito amava, cuidava dela. E a irmã do Chico achava que ele ocupava muito tempo nos cuidados com aquela cadela. Que ele podia ocupar mais tempo cuidando de outros seres humanos. Ele já cuidava de tantos, né? Um dia, quando ele chegou do trabalho, chegou do serviço, a sua cadela estava morta. A sua irmã matou. Pelo motivo que a gente já falou aqui. Chico, obviamente, tentou trabalhar o perdão dentro dele. Por quê? Porque Chico entendia que a irmã era uma ferramenta de autolapidação. Ele não concentrou o pensamento na irmã, concentrou nele. Por que o objeto está tão frágil ainda? Por que o copo cai no chão e está se estraçalhando ainda? Eu tenho que fortalecer esse objeto. Eu não vou me concentrar em quem empurrou o copo, porque ela é só ferramenta. Se não fosse ela, seria Deus que colocaria certamente outra pessoa para empurrar o copo. O Chico trabalhou. Passado alguns meses, Chico psicografando, Emmanuel fala, Chico, você percebeu que
o seu rendimento na psicografia caiu. Aí Chico, percebi. Chico, eu tô vendo uma manchinha no seu coração. Você sabe por quê, né? Eu sei. Mas, mano, já trabalhei tanto essa questão dentro de mim, tanto. Eu não sei mais o que fazer. E, então, vou lhe dizer. Tenta descobrir o que sua irmã mais deseja, o que ela mais gostaria de ganhar de presente, compra e dá para ela. E Chico tomou um susto. Mas eu fui ofendido, eu tenho que dar o presente para ela. Emmanuel lhe interrompeu, indagando. Chico, essa lição não é minha. Essa lição, Chico, na hora, lembrou das lições do Evangelho, a lição de Jesus Cristo. Que devemos amar os nossos inimigos, bendizer quem nos maldiz. Agora, amar o inimigo, no entendimento da doutrina espírita, não é acolhê-lo na intimidade, pois isso que Jesus fez. Amar o inimigo é não devolver o mal com o mal. E, na medida do possível, devolver o mal com o bem. E Chico entendia isso. Porque a lição do Evangelho é amar o inimigo. Abençoar quem nos persegue. O que ele fez? Descobriu que a irmã dele gostaria de ganhar muito uma máquina de costura. Só que é muito caro. Chico parcelou para terminar de pagar na próxima encarnação. Mas comprou. Mandou embalar para presente. Levou. Bateu na porta da irmã. Quando a irmã dele abriu a porta, ela tomou 2 sustos. Um, porque era o Chico. Outro, porque estava carregando presente. Quando ela abriu o presente, ela viu que era máquina de costura. Ela começou a chorar. Abraçou o Chico chorando. O Chico começou a chorar também. E Emmanuel lhe confidenciou mais tarde. Chico, naquele momento que vocês estavam abraçados, a manchinha do seu coração sumiu. Quem foi o beneficiado na história? Pelo fato de o ofendido ter devolvido o mal com o bem. Quem foi o beneficiado? O ofensor? O ofensor pode cometer outras maldades, dependendo do degrau evolutivo que ele esteja ocupando no momento. Mas naquele caso, o beneficiado maior foi o ofendido. Foi quem devolveu o mal com o bem. Então, devolver o mal com o bem é uma atitude sábia, de autopreservação. Que tem gente que fala que vai perdoar, não consigo perdoar porque o outro não mudou ainda, ele nem se arrependeu. Você não tem que perdoar porque o outro não mudou, porque o outro não se arrependeu. Você tem que perdoar porque é de autopreservação. Para você progredir espiritualmente. Dá o direito do ser como ele é, como ele está no momento. Até porque se fosse ele, seria outra pessoa a lhe ofender. Então não imponha condições de mudanças do outro para perdoar. Às vezes esse é o grande obstáculo da pessoa ter dificuldade de iniciar o processo de perdão. Então que Jesus abençoe a todos nós. Eu convido a todos para realizarmos a prece de encerramento do estudo de hoje. Vamos lá? Todos fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, bondade e sabedoria, muito vos agradecemos, Senhor, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, reunidos em vosso santo nome, refletindo a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através do cristianismo redivivo. Abençoe cada coração que está conectado conosco, Pai. Agradecemos profundamente por todas as dificuldades, por todas as pessoas difíceis que cruzam nosso caminho, porque, como bem nos ensinou Chico Xavier, se não fossem por elas, nós não sairíamos do lugar. E diante das facilidades, da comodidade, do conforto, mais importante que agradecer, Pai, nós gostaríamos de pedir discernimento, sabedoria, para saber fazer, Pai, bom uso da saúde adquirida, da fortuna amontoada e da hora vazia. Abençoe a todos nós. Assim nós gostaríamos de, em teu nome, de em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da espiritualidade superior que nos protege e que nos ampara sempre, em nome da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pedir permissão para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos. Um beijo. Fique com Deus.